Política, com Rosiane Carvalho. Agora, hora de conversar com a colunista Rosiane Carvalho, que sabe dos bastidores da política, vai trazer muitos assuntos aqui pra gente. Oi, Rose, boa tarde para você. Oi, Thaís, boa tarde para você, para o Alex e para todos os ouvintes da Band News Difusora. Rose, a reunião do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária debate na Câmara dos Deputados os reflexos da Zona Franca de Manaus. A gente tem, inclusive, a participação do Paulderney Avelino nessa conversa. Queria saber se você quer que eu coloque agora a sonora para a gente acompanhar. Sim, eu gostaria que a gente ouvisse aí a fala do deputado federal Paulderney Avelino. Ele não faz parte do grupo de trabalho, ele não é membro titular desse grupo de trabalho, no entanto, ele é uma pessoa frequente, muito presente, muito disciplinada e com bom conteúdo em relação à Zona Franca de Manaus. E hoje à tarde, em função do seu prestígio político, também presidiu algumas mesas em relação a esse debate. Por que é importante para a gente? Porque esse grupo está fazendo debates a respeito da proposta do governo para a reforma tributária. E hoje foi o primeiro dia que algumas questões foram tratadas a respeito da Zona Franca de Manaus. Então vamos ouvir aí o Paulderney Avelino. O GT tem recebido representantes de segmentos da economia do país inteiro. Hoje, vários que estão em Manaus, estão fora de Manaus, vieram para esse grupo de trabalho da Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. É claro que nós temos os adversários do modelo. A ABINE, não que tenha feito um ataque, o que eles querem é benefícios que já tem fora de Manaus, pela lei da informática, quando foi substituído o benefício fiscal pelo benefício financeiro, e eles querem que a Zona Franca de Manaus possa não atrair mais empresas daquilo que tem hoje. É um segmento que é extremamente importante para nós, é o maior faturamento hoje da Zona Franca de Manaus, do estado do Amazonas, e, sobretudo, com bens intermediários que nós vendemos de Manaus para São Paulo, como placas de circuito impresso, placas montadas e telefones celulares. Agora, entre outros, também o setor de bicicletas, que veio aqui fazer também, não um ataque, mas a defesa de 400 empresas que têm fora de Manaus, com 8 mil empregos, enquanto Manaus tem 5 empresas que geram 1.000 empregos. Como também o setor de joias, que veio aqui reclamar que Manaus seria insignificante para a manutenção do IPI, que vai atingir também um sem número de empresas pequenas, médias e grandes fora de Manaus. Eu entendo que nós precisamos trabalhar nesse sentido e buscar efetivamente aquilo que é importante para nós na defesa da manutenção dos benefícios e a garantia jurídica. Essa foi portanto, a palavra do deputado federal Paulderney Avelino. Isso, vocês ouviram de fundo aí as pessoas se manifestando no GT e a Frida, minha cachorra, latindo aqui na sala de casa, mas vamos continuar aqui. Eu acho que não prejudicou a explicação do deputado federal Paulderney Avelino. Você vê que para cada questão que a gente fala a respeito do que aconteceu nessa reunião de hoje, de manifestação da ABINE, do setor de bicicletas, outros setores de joias, o que ele vai interpretando, que não considera ataque e vai fazendo os contrapontos na defesa da Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque o momento agora é de estar atento para que as garantias que já estão previstas no planejamento, que foi muito complexo construir, né, está apresentada nessa proposta de reforma tributária, esteja prevista, esteja garantida também nessa regulamentação. Claro que vem a onda contra, que são justamente os representantes
de confederações de indústria, da agricultura, do comércio, especialmente de São Paulo, sempre estiveram contra a Zona Franca, nunca gostaram, não vai ser agora que vão gostar. Eles foram excluídos desse primeiro momento, que era o momento de construção do governo. E todo mundo interpretou que no momento do GT, talvez um lobby muito forte estivesse no entorno do trabalho do GT. Então isso vai acontecer natural hoje. Eles estavam sendo ouvidos, apresentam suas reclamações e para cada uma delas há uma série de respostas contundentes, como por exemplo em relação à questão da lei de informática, que garante sim benefícios diferenciados para a Zona Franca de Manaus. Penso que o mais contundente que eu já vi até hoje é da própria OMC. Houve denúncias de que a forma como esse benefício é oferecido aqui na Zona Franca de Manaus seria equivocada, errada do ponto de vista das regras internacionais, né, da boa concorrência na indústria. Pois bem, quando isso foi analisado na OMC como denúncia, o parecer que veio de lá é que aqui era preciso garantir esse diferencial em função do que representava esse modelo de indústria dentro do contexto dessa região, né? Do equilíbrio, da compensação em relação às desigualdades regionais. Então, eu penso que é esse momento que resume aí a fala do Claudenir Avelino. Essa reunião ainda não terminou, a batalha é longa, né, Thaís? Não termina assim tão simples, ela é complexa, mas me parece que aí o grupo que está em torno dessa defesa da Zona Franca de Manaus está extremamente atento. Eu li mais recente também alguns posicionamentos do presidente Lula em reuniões internas e também entrevista nessa semana ou na semana passada à rádio sobre a questão da isenção fiscal, a carga de isenção fiscal do país, a carga de subsídios tributários no país, ele dando declarações de assustado de quão está assustado, do quanto isso é pesado para o país. Veja que é o primeiro momento que eu vejo essa repercussão sem que a Zona Franca de Manaus esteja na ponta do iceberg como a culpada por todo esse problema, né? Eu acho que isso foi sempre muito maquiado, em função da má interpretação, né, da engrenagem que dava a entender que esse dinheiro não estava entrando, poderia entrar no país. Não é bem assim essa interpretação a respeito do subsídio fiscal e das isenções que tem aqui a Zona Franca de Manaus. E ele também falando que essas pessoas, muitas das pessoas que se queixam sobre gastos do governo, e aí ele fala que há uma balança que acaba beneficiando muito a população mais pobre, tentando dar um equilíbrio a essa questão da desigualdade do país. Então, as pessoas que reclamam disso geralmente estão no grupo das que recebem muito benefício em relação à isenção tributária. É um debate importante que no meio político e no meio econômico ele acaba sendo suscitado em relação a essas questões. E, Rose, a gente tem o senador Omar Aziz também em reunião com o presidente Lula a respeito desse assunto também, Rose? Olha, a divulgação do material da assessoria de comunicação do senador Omar Aziz nas redes sociais é de uma reunião com o presidente Lula, sim, tem fotos, eu não sei se você tem foto aí para rodar também, para quem acompanha pelo YouTube, e ele divulgou que tratou sobre as obras importantes para o estado do Amazonas, que ele considera importante, a BR-319, a Manaus Moderna, mais um projeto para Manaus Moderna, não é o primeiro, né, Thaís? Já tem muitos na última década, né, nos últimos 15 anos, mas a apresentação neste momento, até por meio da bancada também, do DENIT, é que esse projeto ele vai à frente, né? Dessa vez vai à frente. E também, eu já falei, ele falou sobre a BR-319, mas também tratou sobre a questão da seca, da estiagem. Esse é um dado importante, ele é um dado importante para o Estado, evidentemente, pelas questões econômicas e sociais. Ontem nós tratamos também a respeito dessa agenda do governo do Estado, diretamente com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Você deve estar lembrado, e os nossos ouvintes também, quem estava acompanhando aqui ontem. Agora a gente tem que perceber também do ponto de vista político, alguns desenhos ficando claros para a gente, desenhos de grupos que estão atuando, por grupos políticos, a gente vem falando disso também na coluna, para a eleição desse ano, mas ficando muito mais claro ainda para a eleição de 2026 também, Thaís. Você vê a movimentação em relação à Prefeitura de Manaus, acho que a disputa em Parintins também, da Prefeitura de Parintins, né, em torno
de 2 candidaturas, uma do PSD, do senador Omar Aziz, outra do União Brasil, do governador Wilson Lima, e agora essa reunião com a agenda que tem, né, o senador Omar Aziz. Eu acho que para ninguém há dúvidas da importância da articulação dele, não é isso, mas eu acho que é um desenho a mais. Eu penso que é um desenho a mais com essas agendas todas. Até porque essa semana foi publicada uma entrevista do governador no jornal O Globo. Ele falou de uma série de questões, mas falou também de política e de questão eleitoral. E quando fala sobre a importância ou não do Bolsonaro, ele dá a entender que o bolsonarismo ainda é muito forte, na opinião dele, e que há nomes que podem substituir o Bolsonaro, né, nessa corrente. Então ele se coloca dentro dessa corrente e cita o governador de São Paulo, Tarcísio, né, do PL. Então você vê que, do PL não, acho que o Tarcísio está no PL, né? Então, o que acontece? Você vê que há desenhos bem claros nesses grupos aqui do estado do Amazonas, em torno do senador Omar, do Eduardo, né? E dos grupos dos políticos que estão ali no circuito deles, e o grupo em torno do governador Wilson Lima. Esse desenho fica, para mim, com essas agendas todas, mais claro. Tá. Rose, a gente já estourou aqui o tempo com o Reinaldo Azevedo, mas trouxe esse apanhado e para te acompanhar também nas redes sociais todos os destaques da nossa política, que a gente não fala aqui no Band News segunda edição, mas que você está por dentro de tudo. Muito obrigada e a gente volta a bater papo amanhã.